Olá pessoal, Pastor Júlio Fagundes e esse é o nosso Direto ao Ponto de hoje. Nossa reflexão bíblica hoje é sobre a vida de José. José, filho de Jacó, filho da sua velhice, um filho que Jacó amava por demais, fez uma túnica de várias cores ou uma túnica talar para José. A história bíblica diz que depois de um tempo os próprios irmãos já não tinham essa afinidade e nem falar com José falavam. Depois José interpreta, na verdade ele conta uma experiência, um sonho que teve, né? E o primeiro sonho era que eles estavam no campo e os feixes dos irmãos se encurvavam ao fecho dele. E depois também no segundo sonho ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas também se encurvavam perante ele. E isso foi um motivo também da ira e da raiva dos irmãos. A Bíblia diz que os irmãos estão apacentando pelo lado de Siquém. Jacó pede para que José de fato vá até onde os irmãos estão. E ao chegar lá, José, para sua surpresa, os irmãos pegam ele, rasgam a sua túnica, porque já tinha um plano diabólico para destruí-lo. E eles diziam: vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. E aí o texto diz que pegam José e jogam José dentro de uma cisterna. Logo depois que José é jogado na cisterna, ele é também tirado de lá pelos irmãos e é vendido para uma caravana de ismaelita. E logo depois, José, quando ele vai com aquela caravana com destino ao Egito, Potifar o compra. E José, lá na casa de Potifar, a Bíblia usa a expressão: o Senhor era com ele. Tudo que José tocava, Deus prosperava, Deus abençoava. De repente, José ele é assediado pela esposa de Potifar e a Bíblia diz que ele recusa, porque jamais ele pecaria contra o seu Deus. Jamais ele ia violar os princípios que aprendera. Então o texto diz que ele é acusado de assédio e ele vai preso, é condenado inocente. Lá na prisão, ele interpreta os dois sonhos, tanto do copeiro quanto o do padeiro. Mas a Bíblia também diz que lá na prisão o Senhor era com José. A Bíblia diz que depois que ele interpreta os dois sonhos e que de fato acontece como ele diz, ele disse uma coisa para o copeiro: lembra-te de mim. Mas não foi assim que aconteceu. Por 2 anos o copeiro não se lembrou de José e ele continuou na prisão. Faraó teve um sonho. Ninguém interpretava o sonho, nenhum dos seus magos, encantadores, feiticeiros. De repente o copeiro lembrou de José e pediu a Faraó a oportunidade de apresentá-lo, falando a respeito dele. José é apresentado a Faraó, interpreta os sonhos, e a Bíblia diz que do jeito que ele interpretou, Faraó logo pensou e descobriu: poxa, esse menino aqui tem algo diferente. Porque na interpretação José diz para ele: nos 7 anos de prosperidade, não é? Você construa armazéns e em toda a colheita pega a 5ª parte e armazena, guarda, para quando vir os dias maus ou a fome vocês tenham comida, não só para o Egito, mas também para vender por todas as nações. E aí a Bíblia diz que Faraó, não tendo ninguém tão sábio para administrar, criou um cargo que não tinha, para colocar José como governador do Egito. Qual é o nosso ponto, indo direto ao ponto de hoje? É que José passou 13 anos da sua vida, 13 anos, vendido pelos irmãos, maltratado ou caluniado, defamado, acusado de assédio sexual na casa de Potifar, jogado dentro de uma cisterna, esquecido pelo copeiro. Mas a Bíblia diz que depois de passar 13 anos, Deus então resolve levar José a um patamar bem mais alto. O que eu quero que você entenda? Tudo que você está enfrentando, você que está assistindo esse vídeo, você que vai receber essa palavra, tudo que você está enfrentando tem uma finalidade, tem um propósito. Deus quer te levar a um patamar muito mais elevado. José teve um momento de muita dificuldade, mas ele superou. Ele superou
ser jogado na cisterna, ser vendido pelos irmãos, ser acusado na casa de Potifar por uma coisa que ele não cometeu, ser esquecido pelo copeiro. Ele superou. E por ele superar, Deus criou um cargo no Egito que não tinha, mas teve para José, o governador do Egito. Pastor, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando chega o momento de Deus na nossa vida, Deus cria situações para colocar você aonde Ele quer colocar. Esse é o nosso direto ao ponto de hoje. Medite nessa palavra, reflita nessa palavra. O mesmo Deus que fez com José também pode fazer conosco. Sempre na paz que excede todo entendimento. E esse é o nosso direto ao ponto de hoje. Todos na paz. Abraço.